O ar em Londres, no ano de 1840, era pesado. Dentro do hospital, o cenário era ainda pior. Centenas de pessoas se apertavam em uma sala circular, mas não havia música nem atores famosos. O que elas queriam ver era sangue e habilidade bruta. No centro desse círculo, havia uma mesa de madeira de carvalho, manchada por anos de uso. O chão estava coberto de serragem. A serragem servia para absorver o sangue, que em poucos minutos começaria a escorrer. O cheiro era uma mistura de suor, sujeira e o odor metálico de feridas que nunca cicatrizavam. No meio de tudo isso, estava um homem que parecia um gigante. Robert Liston era o nome dele. Ele era o cirurgião mais rápido da cidade. Naquela época, ser um bom médico não tinha nada a ver com ser gentil. O que importava era a velocidade. Quanto mais rápido você cortasse, e menos tempo, o paciente passaria acordado, sentindo a faca rasgar sua carne. Liston entrou na sala com passos firmes. Para ele, aquele homem amarrado à mesa era apenas um problema técnico a ser resolvido em tempo recorde. O paciente estava apavorado. Ele tinha sido amarrado com cordas fortes porque, no momento em que a dor começasse, o instinto seria lutar e fugir. Não havia éter nem nada para apagar a consciência. O homem sentia cada batida de seu coração acelerado contra o peito. Ele olhava para o teto, mas a realidade era inescapável. Liston puxou sua faca favorita de um estojo de couro. Ele olhou para a plateia de estudantes e curiosos, levantou a arma de metal e gritou a frase que todos esperavam: "Cronometrem-me, cavalheiros!" A partir daí, o tempo parecia parar e voar ao mesmo tempo. Liston não perdia um segundo. Sem nenhum tipo de preparação, ele afundou o metal na coxa do paciente. O primeiro corte foi profundo, indo direto ao músculo. O grito que saiu da boca do homem não parecia humano. Era um som de puro terror e agonia. Mas Liston não hesitou. Suas mãos se moviam com uma precisão assustadora. Enquanto o sangue começava a jorrar, manchando a camisa branca do cirurgião, ele trabalhava na velocidade da luz. Em alguns segundos, a carne estava aberta e o osso estava exposto. A plateia segurava o fôlego enquanto os relógios de bolso marcavam os segundos. O paciente, após aquele primeiro grito desesperado, parecia ter quebrado por dentro. Ele não gritava mais. Ele entrou em um estado de choque, um silêncio catatônico, onde seus olhos estavam abertos, mas ele não via mais nada. Mas a dor era tão grande que o cérebro simplesmente decidiu se desligar da realidade. Ele apenas respirava de forma curta e rápida, enquanto sua vida escorre em segundos para a serragem no chão. Naquela época, a justiça poética da medicina era cruel. O progresso não era medido pela cura, mas pela rapidez do carrasco. Se um médico demorasse 10 minutos em uma amputação, o paciente provavelmente morreria de choque. Se fizesse em 2 minutos, ele talvez tivesse uma chance de sobreviver à mesa. Liston era orgulhoso. Ele queria bater seu próprio recorde a cada nova cirurgia, mas a pressa extrema tem um preço alto, e naquela tarde fria, a arrogância de Liston estava prestes a causar um desastre que ninguém ali esqueceria. O relógio corre, mas a velocidade de Liston trará um erro fatal, que custará mais do que apenas uma perna. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Liston estava prestes a finalizar o corte no osso, mas seus movimentos eram tão frenéticos que ele mal percebia o que estava ao redor de suas mãos. A velocidade, que era sua maior virtude, se tornaria sua maior maldição em questão de instantes. Esse erro transformaria um simples procedimento em uma lenda de horror que ainda hoje nos faz agradecer pela anestesia moderna. O metal brilhava sob as luzes fracas, enquanto o destino de 3 pessoas era selado por um único movimento. A vida nas cidades do início do século XIX era uma batalha diária e silenciosa. Em Londres, as ruas eram cobertas por uma camada espessa de lama e esgoto a céu aberto. Não existia o conceito de higiene ou saneamento que temos hoje. Uma simples queda no trabalho, ou um prego enferrujado ou um pequeno corte infectado podia rapidamente se transformar em uma sentença de morte. Se você ficasse doente ou precisasse de uma intervenção médica, o medo não era apenas da doença em si, mas do local para onde seria levado. Naquela época, os hospitais eram chamados de casas de cura, mas na prática funcionavam como depósitos de corpos e sofrimento humano. As famílias mais pobres evitavam esses lugares a todo custo. Elas sabiam que entrar em um hospital significava enfrentar a faca do cirurgião, sem qualquer tipo de alívio ou piedade. Era o lugar onde a esperança muitas vezes morria diante do brilho frio do metal. A figura do cirurgião,
como Robert Liston, era cercada por uma aura de celebridade técnica e arrogância. Esses homens eram admirados por estudantes e curiosos pela sua habilidade manual e pelo sangue frio absoluto. No entanto, havia uma distância emocional imensa entre o médico e quem estava deitado na mesa. Os pacientes não eram vistos como seres humanos com nomes, famílias ou medos, mas sim como material de estudo ou simples obstáculos anatômicos. O objetivo principal era remover o membro doente ou o tumor o mais rápido possível, para que o cirurgião pudesse passar para o próximo caso da fila. Não havia tempo para empatia, explicações ou palavras de conforto. O foco estava na técnica pura, no movimento veloz das mãos e na eficiência mecânica que ignorava o choro e as súplicas de quem estava sendo cortado. Como não existia anestesia, os médicos tentavam usar métodos que hoje parecem saídos de um pesadelo para tentar diminuir o sofrimento. Mas quase nunca funcionavam de verdade. O álcool era a opção mais comum e barata. Davam garrafas inteiras de gin, rum ou conhaque para o paciente beber até que ele mal conseguisse ficar de pé. O problema é que o excesso de álcool muitas vezes causava vômitos durante o procedimento, o que tornava a cirurgia ainda mais perigosa, suja e caótica. Outro método, ainda mais brutal, era dar uma pancada forte na cabeça do paciente com um pedaço de madeira para gerar um desmaio curto. Era uma tentativa desesperada de apagar a consciência por alguns segundos, mas o risco de causar um dano cerebral permanente era altíssimo. Na maioria das vezes, esses métodos falhavam e o paciente simplesmente acordava no meio do corte profundo, gritando de agonia enquanto via seu próprio corpo sendo aberto. Para garantir que o cirurgião pudesse trabalhar sem ser interrompido pelos movimentos instintivos de fuga, existia uma figura específica na sala: os seguradores. Eram homens fortes e altos, geralmente assistentes ou funcionários braçais do hospital, contratados apenas para imobilizar o paciente com força bruta. Imagine 4 ou 5 homens grandes segurando seus braços, pernas e ombros, apertando seu corpo contra a madeira dura da mesa enquanto você luta desesperadamente para fugir da dor insuportável. Cada músculo do paciente se contraía e cada tendão se esticava em uma luta inútil contra o peso daqueles homens. O hospital não era um lugar de paz ou silêncio, era um local de luta física intensa, onde o corpo tentava sobreviver enquanto era mutilado pela faca. O impacto dessas experiências deixava marcas profundas que o tempo não conseguia apagar da mente. O trauma psicológico de quem sobrevivia a uma cirurgia sem anestesia era devastador e permanente. Naquela época, não existia nenhum tipo de acompanhamento para a saúde mental. Muitos sobreviventes passavam o resto de suas vidas revivendo cada detalhe da agonia toda vez que fechavam os olhos para tentar dormir. A confiança entre médico e paciente estava completamente estilhaçada. O hospital era visto como um local de suplício, quase como um castigo ou uma tortura oficial. Havia diversos registros de pessoas que preferiam tirar a própria vida a ter que passar por uma segunda intervenção cirúrgica. A dor física passava, mas a memória do trauma se transformava em uma sombra que perseguia a pessoa até o fim de seus dias. Essa era a rotina do sofrimento aceita pela sociedade como algo inevitável. A medicina estava presa em um ciclo de brutalidade onde a única solução conhecida era ser mais rápido que a capacidade do corpo de sentir dor. Mas enquanto Robert Liston continuava sua busca por recordes de tempo nos teatros médicos de Londres, a tensão acumulada nos corredores escuros dos hospitais começava a atingir um ponto de ruptura. O desrespeito concreto com a dignidade da vida humana estava prestes a ser questionado por novas mentes e novos experimentos que mudariam tudo. Robert Liston continuava sendo o cirurgião mais rápido de Londres, mas sua pressa acabou gerando o caso mais trágico e estranho de toda a história da medicina. Em uma tarde especialmente agitada no teatro médico, ele tentava bater mais um recorde pessoal ao amputar a perna de um homem. No calor do momento e com a adrenalina nas alturas, Liston moveu sua faca com tanta violência e rapidez que não percebeu exatamente onde a mão de seu assistente estava posicionada. Em um único movimento brutal, ele cortou a perna do paciente e, acidentalmente, levou junto os dedos do seu próprio colega. Para piorar a situação já caótica, ao trocar os instrumentos para finalizar o trabalho, ele acabou rasgando o casaco de um senhor idoso que assistia ao procedimento bem de perto.
perto, na primeira fila. O susto foi tão grande e o pânico tão intenso que o homem desmaiou e morreu ali mesmo, vítima de um ataque cardíaco fulminante provocado pelo choque. O paciente e o assistente também não tiveram sorte e acabaram morrendo pouco tempo depois por causa de infecções graves nos ferimentos. Esse episódio terrível ficou conhecido para sempre como a única cirurgia com 300% de mortalidade, tornando-se o ponto mais baixo e triste da era dos cirurgiões relâmpago. Esse desastre deixou claro para toda a comunidade médica que as coisas precisavam mudar urgentemente. A velocidade, que antes era vista como a única forma de salvar alguém da dor extrema e do choque, estava matando muito mais do que curando. Médicos e pesquisadores ao redor do mundo começaram a buscar alternativas desesperadas para acalmar os nervos e os sentidos dos doentes. Foi então que, no ano de 1846, um homem chamado William Morton apresentou uma solução que mudaria a história da humanidade para sempre. Morton era um dentista que vinha fazendo testes constantes com uma substância química chamada éter. Ele acreditava piamente que, se o paciente respirasse os vapores desse gás de forma controlada, ele entraria em um estado de sono tão profundo e pesado que não sentiria absolutamente nada enquanto o médico trabalhava em seu corpo. A grande prova de fogo aconteceu no Massachusetts General Hospital, nos Estados Unidos. Uma multidão de médicos curiosos, estudantes e muitos críticos desconfiados se reuniu para ver se Morton era realmente um gênio ou apenas mais um mentiroso em busca de fama. O cirurgião John Collins Warren, um homem de grande prestígio, foi o encarregado de realizar o procedimento diante de todos. O desafio era remover um tumor perigoso no pescoço de um jovem paciente. Naquela época, qualquer cirurgia na região do pescoço era considerada um verdadeiro pesadelo. Pois qualquer movimento brusco ou susto do paciente poderia fazer o médico cortar uma veia vital por engano. Os seguradores estavam todos a postos, com os braços firmes, prontos para segurar o homem com toda a força necessária, esperando ouvir o primeiro grito de agonia que costumava sinalizar o início do trabalho. Nesse momento tenso, Morton trouxe seu aparelho de inalação, um frasco de vidro simples com tubos, e pediu ao paciente que respirasse o vapor calmamente. Em poucos minutos, aconteceu o inesperado. O corpo do homem relaxou por completo. A tensão, que geralmente travava os músculos e deixava o rosto dos pacientes contorcido, desapareceu totalmente. John Collins Warren, um homem experiente e acostumado com o barulho constante e a luta desesperada dos doentes, pegou seu bisturi com as mãos firmes. Ele fez o primeiro corte profundo. O que aconteceu a seguir foi algo que ninguém naquela sala jamais tinha presenciado em toda a vida. Um silêncio absoluto. O paciente continuou dormindo, imóvel e perfeitamente calmo, como se estivesse descansando em sua própria cama, longe de qualquer perigo. Quando o tumor foi removido, Warren anunciou o fim da era da dor. Velocidade não era mais necessária. A medicina resgatou a dignidade na cirurgia. O maior avanço da medicina não foi o que aprendemos a fazer, mas o que aprendemos a não deixar o paciente sentir.